Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês estão vendo essa apresentação, para mim aqui é tarde. A ideia do PowerPoint é fazer uma revisão do que a gente já tinha visto de estudo do ponto e colocando alguns exercícios a mais em relação à distância entre dois pontos, que é o principal, e continuando depois. Então, ó, isso é exatamente o que eu acabei de falar. O que está faltando para terminar a distância entre pontos é a gente estudar a condição de alinhamento entre pontos. A gente vai ver especificamente isso daqui a pouco, mas basicamente é você descobrir quais são as condições que eu tenho que ter, ou qual é a condição que eu tenho que ter para que eu possa garantir que três pontos estejam alinhados. Tá? Então, começando aqui com a revisão, essa parte eu vou passar bem rápida, porque a gente já viu, né? Então, você tem aqui o sistema de eixos cartesianos, tá? Alguns exemplos de marcação de pontos, e é claro que cada região dessa, como está sendo mostrado aqui na figura do lado esquerdo, é chamada um quadrante. Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante, e sempre girando aqui no sentido anti-horário, que é considerado inclusive o sentido positivo da trigonometria. Bom, aqui eu vou colocar nesse slide no próximo aquelas condições especiais de algumas situações em que o ponto ele assume algumas características. Por exemplo, aqui, se o ponto ele pertence ao eixo OX, que é conhecido como eixo das abscissas, então a abscissa dele é um número não necessariamente zero, a menos que esteja aqui, que seja 0, 0, mas com certeza a ordenada é zero, o y é zero. Já se o ponto pertencer ao eixo das ordenadas, aí tem uma troca. Quem é zero agora é o x. Então você tem um ponto com a característica 0y. Isso é importante, você viu já, para alguns problemas, porque quando o cara fala num ponto genérico, você está com um ponto xy. Agora, se ele especifica que o ponto pertence ao eixo das abscissas, você já sabe que ele é do tipo x0. Se pertence ao eixo das ordenadas, ele é da forma 0y. E qual é a vantagem disso? Pergunta-me. Eu digo, que você passa a ter uma única variável. Tá? Bom, agora a outra condição também é importante você saber que no seu caderno está dividido em duas. Eu fiz duas situações distintas, aqui eu coloquei tudo num slide só, num sistema só. Quando o ponto pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares e quando ele pertence à bissetriz dos quadrantes pares, apelidado graciosamente por bicinha e biça, ou biça e bicinha, são irmãs praticamente gêmeos. Tá? Então, na bissetriz de quadrantes ímpares, repara, o x é igual a y. O ângulo aqui é de 45 graus. Se você pegar qualquer ponto daqui, você forma um quadrado. Se você pegar um ponto da bissetriz dos pares, você também consegue formar um quadrado, só que aí, do ponto de vista algébrico, você tem valores simétricos. Então, por isso é que o ponto seria representado como x menos x. Você poderia colocar também menos x, não faria a menor diferença, tá? Bom, agora o outro conceito que nós vimos, muito simples, acho que é um dos mais simples, tá? É o conceito de ponto médio. Ponto médio de um segmento, poxa, é bem intuitivo, é o ponto que divide o segmento em duas partes iguais. Tá? E fica meio óbvio que se M é o ponto médio do segmento AB, a abscissa dele está no meio entre as abscissas de A e B. A mesma coisa para a ordenada. Então é claro que o cálculo é feito pela média aritmética. XA mais XB sobre 2, YA mais YB sobre 2. Um exemplozinho básico aqui, bem dodói, né? Bem facilzinho, é esse aqui. 2, 2, 8, 6. Então tem 2 mais 8 dividido por 2 dá 5. 2 mais 6 dividido por 2 dá 4, que são as coordenadas do ponto médio. Agora, algo que muita gente não sabe, muita gente boa. Tá? A última vez que eu vi isso aí cair,
foi no século passado, em 1997, numa prova da PUC, tá? Em que era também fácil, né? Quem sabia, riu, tá? Riu muito, porque olha aqui o que você vai fazer. Se você tem as coordenadas dos vértices de um triângulo e você quer saber a coordenada do baricentro, basta você fazer a média aritmética das abscissas e a média aritmética das ordenadas. Quer dizer, quem sabia, riu. Não gastou mais do que 1 minuto. Era só para fazer, só gastou tempo para fazer essa conta aqui, essas duas continhas aqui. Agora, só para lembrar, porque isso é importante até para geometria plana, principalmente para quem vai fazer específica, FGV, etc., PUC específica, é que o centro de gravidade, que é o baricentro, é o ponto de interseção das medianas. Mediana na realidade, é uma reta, mas em termos assim, dentro do triângulo, eu posso pensar como um segmento, tá? O segmento, eu diria que liga o vértice até o ponto médio do lado oposto. As três passam no mesmo ponto. Quer dizer, a partir do momento que eu desenho duas medianas, a terceira obrigatoriamente vai ter que passar por aqui. Tá? Isso aí é a ideia que você viu no 8º ano. Tá? Então está aqui como calcular. A gente já viu isso em sala também. Outra coisa vista em sala, que é uma das mais importantes, usada muito em exercícios, é a distância entre dois pontos, que é calculada através da aplicação aqui do Teorema de Pitágoras. Só que em exercícios menos elementares, mais complexos, você não vai ficar dentro de um mesmo problema, às vezes tendo que aplicar 3 vezes a fórmula da distância, você não vai ficar fazendo o desenho do triângulo para calcular. Mas quando você aprende a primeira vez, você até pode fazer. Então, nesse caso, você tem aqui, esse aqui é a diferença yb menos ya, que está aqui, e aqui é a diferença xb menos xa, que está aqui. Tá? E aí, Pitágoras, né, hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Estou aplicando o grande pi para os íntimos. Tá? E aí, extraindo a raiz, eu tenho o valor da distância, a distância entre A e B. Repare que como eu tenho esse quadrado aqui, tanto faz colocar xb menos xa menos xb, sem nenhum problema. Bom, um exemplozinho básico, tá? Que você tem A, B, C, D, aí 2 cálculos, só para dar uma revisada, se você precisar, se você tiver sem um caderno aí, não quiser olhar nada na internet. Aí, aplicando a fórmula diretamente, daí a gente já fez, sem não ter o menor problema, né? O exemplo 2, ele está explorando aquela ideia de um ponto estar no eixo OY. Repara, o ponto P do eixo OY, quando ele fala isso, imediatamente na minha cabeça já vem isso. Ou seja, ao invés de pensar num ponto da forma XY, onde eu teria duas incógnitas para trabalhar, eu já penso em 0y. Ou seja, eu vou ter uma equação com uma variável só. Então ele diz que o ponto, o P, ele é equidista de 2,0 e 2,4. Então, olha só, aqui ó, a distância do ponto até A tem que ser igual à distância do ponto até B. E o ponto é da forma 0y. Aí, aplicando a fórmula da distância, eu tenho ó, que a distância de P até A é isso aqui, e a distância de P até B é isso aqui. Igualando, repare aqui, ó, eu nem precisava ter escrito as raízes, porque quando eu elevar ao quadrado, as duas raízes vão desaparecer. Tá? Então, nesse caso, eu caio numa equação que aparentemente parecia ser do segundo grau, mas não, porque eu cancelo esse y2 com esse y2. Então, aqui uma equaçãozinha aqui. Qualquer lequinho resolve, y é igual a 2. Então, é porque o ponto é o ponto 0, 2. Repara que eu não estou fazendo aqui figuras de análise. Isso tudo é uma revisão e você pode, se tiver dúvida, fazer isso. Afinal de contas, você vai estar estudando. Né? Um outro exemplo agora é a ideia análoga. O ponto agora está no eixo OX. Pô, na minha cabeça já dispara. Se o ponto está no eixo OX, ele é da forma x0. No anterior era 0y. Eu boto 0y, coloquei lá 0y, pensando que o ponto estava no eixo das ordenadas. A ordenada é y, mas eu posso também botar 0x. Tá? Só uma questão para
não confundir a cabeça de quem tem mais dificuldade. Então, nesse caso, ele está dizendo que é equidistante 5 unidades do ponto 6,3. Quer dizer, a distância desse ponto x0, ponto P, até esse, é 5. Então, foi isso que eu fiz aqui. x0 são as coordenadas do ponto P e 6,3 são as coordenadas do ponto A. Fórmula da distância, igualei a 5, elevei ao quadrado, desenvolvi aqui, sem aplicar PACA, né? E aí cai numa equação do segundo grau. E aí o Dodói pergunta, mas Paulo Nobre, 2 resultados? Sim, filho, eu posso ter 2 pontos, não preciso nem fazer figura, eu posso imaginar. Eu posso ter 2 pontos do eixo das abscissas que equidistam do ponto A de 5 unidades. Tá? Faz a figurinha aí que você vai perceber isso. Bom, um outro problema, aqui mais ou menos colocado pela metade que a gente já fez, era meio que classificar um triângulo em relação ao ângulo e ao lado. Em relação ao ângulo, é dizer se é acutângulo, obtusângulo e retângulo. Em relação ao lado, é dizer se é equilátero, isósceles ou escaleno. Tá? Nesse caso, ele está querendo que você demonstre, quer dizer, ele já está te afirmando que aqui ó, que o triângulo é isósceles, já afirma isso. Tá? Então você já até sabe que resposta você vai ter que obter, até se você errar na conta. Tá? Ora, calculando aqui as 3 distâncias, ó, de A até B, A até C e B até C, eu obtenho 3 raiz de 2, raiz de 17, raiz de 17. Ó, aqui, ó, 2 medidas iguais. Triângulo isósceles. Eu não coloquei aqui, mas vou só narrar. Se eu quisesse comprovar que tipo de triângulo é esse em relação ao ângulo, se é retângulo, acutângulo, obtusângulo, eu tenho que lembrar que eu considero o maior lado, posso chamar ele de A, e os outros dois de B e C. Tá? Esse aqui é o maior lado, 3 raiz de 2. Tá? Tá tranquilo isso? Não preciso nem saber o valor aproximado da raiz de 17. Se eu introduzir esse 3 aqui no radical, ó, ele entra como 3 ao quadrado, que é 9 vezes 2, 18. A raiz de 18 é maior. Então esse seria o meu A e esses dois B e C. Aí eu faço A ao quadrado, que é 18, B ao quadrado e C ao quadrado, que são 17. Quando A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, olha, até o Baby Leque da 9F sabe, é o triângulo retângulo. Tá? Agora, se o A ao quadrado for maior do que a soma dos quadrados dos outros dois, é o famoso obtusângulo. Pensa assim, A ao quadrado maior, ângulo maior que 90, obtusângulo. E se for menor, acutângulo. Que é o caso, né? Porque isso aqui ao quadrado dá 18. E somando aqui esses quadrados dá 34. Pô. 18 é menor do que 34, então triângulo acutângulo. Tá? Não foi pedido aqui, mas foi só para aproveitar o ensejo para revisar. E aí, galera, não dorme não, hein? Preste atenção, larga esse celular aí, para de olhar a mensagem aí. Pô. Agora vamos, tá? Concentração total. Vamos para o item novo que não havíamos comentado em sala. É a condição de alinhamento de 3 pontos. Tá? Quando é que eu posso descobrir que 3 pontos estão alinhados? Já vou logo lembrando a você os sinônimos que podem aparecer em problemas. Alinhados, numa mesma reta, colineares. Nossa querida Mafavema vai ficar orgulhoso, né, com esses sinônimos todos que a gente sabe, né? Então, nesse caso, é tudo sinônimo. Tá? E a condição, ela vai se basear, adivinha em quê? Você não imaginava que ia usar determinantes de novo, né? Mas na geometria analítica, na universidade, no cálculo, existem muitas situações em que eu uso determinante. Então, isso aqui é um determinante. Agora, olha como é que é fácil montar esse determinante. A última coluna é sempre 1. Aqui, ó, eu estou colocando as coordenadas dos 3 pontos. E te garanto que a ordem não vai influenciar no seguinte sentido. Eu posso botar o XA, YA aqui no lugar do XB, YB ou aqui.
Só não posso embolar, botar YA, XA, XB, isso não. Mas desde que eu bote na ordem XY, a ordem entre eles não vai fazer diferença. Por que isso? Porque a condição é essa. Eu botei em verdinho, verdinho esperança, para você fixar. Eu digo que os três são colineares se somente se esse determinante ele é nulo. Quer dizer, uma condição necessária e suficiente. Ou seja, se eles são colineares, o determinante é zero e vice-versa. Se o determinante é zero, eles são colineares. Essa dupla seta é uma dupla seta de equivalência. Tá? Então é dessa forma que eu posso determinar se os pontos estão alinhados ou não. Aí, amiguinho, você vai calcular o determinante da sua maneira. Tá? Quem lembra do, olha só, entre aspas, isso aqui não existe, esse termo formalmente. Quem sabe aplicar o sarros estrelas sempre leva vantagem em termos de rapidez, mas nada te impede de repetir aqui as duas primeiras colunas e fazer o cálculo tradicional com a regra de Sarri tradicional. Tá? É Pierre Sarri. Sarros aí é uma maneira que a galera aí, principalmente cursinho, gosta de chamar. Então vamos ver aqui a situação. Primeira aplicação. Verifique se esses pontos estão sobre uma mesma reta. Olha aí, começou o sinônimo. Mesma reta, colineares, alinhados. Então, nesse caso, vou pegar as coordenadas dos três pontos, vou colocar aqui, ó, 3, 2, menos 2, 3, 4, menos 2, 1, 1, 1, sempre 1, 1 na terceira coluna. Não esqueça isso. Cuidado! Aqui eu estou repetindo as duas primeiras colunas. E aqui o cálculo. Tá? Ó, diagonal principal, multiplicação, as priminhas dela, são as paralelas a ela, para cá. Agora aqui não esqueça, você efetua essas multiplicações, obtém o produto e troca o sinal. Olha só, 1 vezes 3 vezes 4, 12, trocando, menos 12. 3 vezes 1 vezes menos 2, menos 6, trocando, mais 6. 2 vezes menos 2 vezes 1, menos 4, trocando, mais 4. E aí faz a conta, sem problema. Repare que 19, por enquanto, não é zero. Então, se não é zero, amigo, concluímos que os pontos não são colineares, ou seja, não estão sob uma mesma reta. Aquele aluno top ESB, PN, NASA, já está imaginando que no futuro eu poderei calcular a equação de uma reta usando isso. Cara, você é um gênio. Vamos que vamos. Segunda aplicação. Ele está pedindo para você verificar se os pontos... É uma aplicação semelhante à anterior, só que em termos didáticos você já imagina, né? Você já me conhece. Uma que não deu zero e outra que vai dar. Claro, para você ter aí registrado. Eu quero verificar se eles são colineares. É um procedimento mesmo. Ó. Coloca aqui as coordenadas dos pontos. 1 na última coluna, setinhas para a direita, setinhas para a esquerda. Não esquecendo que aqui ó, eu multiplico e troco o sinal quando eu trago para cá. Roscou. Deu zero. Se deu zero, amiguinho, colineares. Ok? Isso é bem tranquilo. Terceira. Aí é quando o cara quer tornar a questão assim de ridícula, aquela de recuperação final do tipo coloca na prova para o aluno, pelo amor de Deus, passar, ele já muda já para uma já assim menos vexatória, que é a mesma ideia, só que agora tem uma variável aqui, olha aqui, olha ele aqui, olha aqui, x, tá? Então, nesse caso, eu quero calcular, determinar o valor de x para que esses pontos estejam sobre uma mesma reta, sejam colineares. Tá? Então, nesse caso, eu vou montar o determinante, só que eu já sei que o valor é zero, porque eles estão sobre a mesma reta. Eles são colineares, eles estão alinhados. Aí é claro que quando eu desenvolver esse determinante, como eu tenho aqui uma incógnita, vai rolar uma equaçãozinha. Nesse caso, é a equaçãozinha de Leque. Uma equaçãozinha Lequinho, né? Equação do primeiro grau, banal, aí. Fechou. Tá?
Poderia cair numa equação do segundo grau, é mais raro, mas sem problema. Aí o x é igual a 3/5. Bom, aproveitando a ideia que nós estamos usando esse determinante que nós vimos agora há pouco, eu posso aproveitar para introduzir um conceito que vai usar esse determinante também. E aí, repara o que eu botei aqui na introdução, eu vou ler. No estudo dos alinhamentos de 3 pontos, nós vimos que o determinante formado pelas coordenadas era nulo. Quer dizer, perdão, se fosse nulo, os pontos estariam alinhados. Caso não, então seria pelo fato de não estarem sob uma mesma reta. Veja que nesse caso existiria o triângulo, por isso que eu estou aqui, ó, área de um triângulo. Porque se você calcula o determinante formado pelos 3 pontos e o determinante dá zero, obviamente esses pontos estão alinhados, então você não está formando um triângulo. Agora, se está dando diferente de zero, é porque não está formando um triângulo. Aí a pergunta é, será que a gente poderia aproveitar esse determinante para calcular alguma coisa? É isso que a gente vai ver aqui, ó. Fantástico, né? Olha só, que lindo. Olha só, aqui estão os 3 pontos. São aqui as coordenadas desses 3 pontos, tá? Você já conhece esse determinante aqui, que é a condição que você usa, o cálculo dele, para saber se os pontos estão alinhados. Então, repara bem, vai continuar a mesma coisa. Se eu necessitar calcular essa área, então eu vou fazer esse determinante, vou calcular o módulo e vou dividir por 2. Isso vai me dar a área. Esse módulo aqui é para garantir que você não vai encontrar uma área negativa. Não ria não, não ria não. Eu tenho um aluno, não vou citar nomes, que está na PUC, fazendo economia, muito bom aluno, inteligente, que ele numa prova, acho que foi trimestral, cara, ele conseguiu achar uma área negativa, cara. Ele fez aqui o cálculo, botou, esqueceu do módulo, botou lá -6, se eu não me engano, na resposta. Poxa, isso aí não pode, né, filho? Distância, área, são valores positivos, ou nulo, né? E não esqueça, hein, que no IB você tem que colocar o A. Aqui no Brasil a gente não exige muito isso nas provas, mas lá no IB tem esse tipo de detalhe. Bom, a aplicação, eu quero calcular a área do triângulo cujos vértices são esses aqui. Aqui é uma aplicação direta do que eu acabei de falar. Vou calcular o D, que é aquele determinante, ó, fazendo vai dar 17. E aí, ó, módulo 17 sobre 2, 8,5 centímetros quadrados. Esses centímetros quadrados aqui eu coloquei, mas na realidade o problema ele não forneceu nenhuma unidade de medida. Tá? Normalmente, quando ele fornece em centímetros. É como se você estivesse trabalhando num quadriculado, num reticulado, num papel milimetrado, mas teoricamente eu não precisaria colocar isso aqui, na realidade nem deveria colocar. Seria 8,5. Tá? Bom, segunda aplicação. Eu tenho 2 pontos A e B. O ponto A de coordenadas 1, 1, ponto B de coordenadas 10, 10. Repara que eu nem preciso saber isso, mas esses 2 pontos estão na bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Eu quero saber qual deve ser a ordenada y do ponto 10, 10 para que a área do triângulo que tem ABC como vértice seja igual a 45. Repara que eu já tenho o valor da área. O que eu quero saber é qual é a condição que eu tenho que ter aqui para que a área dê 45. Então você repara aqui, ó, ao desenvolver o determinante formado pelas coordenadas 1, 1, 10, 10 e 10y, eu obtenho 9y menos 90. Eu tenho que colocar o módulo. Tá? Porque a área é dada pelo módulo determinante sobre 2. E eu sei que a área é 45, por isso eu já igualei a 45. Então, como 2 vezes 45 é 90, então está aqui, ó, módulo de 9y menos 90
igual a 90. Bom, dessa forma eu tenho duas possibilidades. Ou o que está aqui dentro é 90, ou o que está aqui dentro é menos 90. Por isso é que eu vou ter duas respostas. E esses dois valores vão ser o 1020, porque é 10y o ponto C, então é 1020, ou 10,0, que forneceriam dois triângulos com a mesma área. Vocês conseguem imaginar essa situação? Eu vou pegar aqui uma canetinha para tentar fazer. Aqui não dá para fazer, esse programa não dá para fazer muito caprichado, mas é como se eu tivesse assim, ó. Eu tenho aqui o ponto 1, sem escala, tá? Aqui o ponto 10, 10. Isso aqui seria o segmento ligando, desculpa aí, ó. Aqui não tem régua, tá? Isso aqui é canetinha do PowerPoint, eu estou fazendo com o mouse. Aqui o ponto A, e aqui o ponto B. Horrível, né? Mas só para você que está com preguiça. E aí, quando eu acho dois pontos, 10, 20 e 10, 10, 10, 0, perdão, é como se eu tivesse aqui um ponto 10, 0 aqui, e aí ligando eu tenho um triângulo, e o 10, 20, que seria aqui para cima, bem para cima, ó, bem mais para cima, eu teria o outro, os dois com a mesma área, sem nenhum problema, tá? Então é possível eu conseguir isso, tá? Sem nenhum problema. Bom, acho que ficou claro, né? Deixa eu mudar aqui o ponteiro de novo. Bom, agora é uma terceira aplicação. Calcule a coordenada x do ponto x1. Repare que a nomenclatura está correta, tá? Quando eu escrevo um ponto, eu tenho x e y como sendo as coordenadas. A primeira coordenada é a abscissa do ponto, e a segunda é a ordenada do ponto. As duas são chamadas coordenadas. Então, aquela coordenada x, do ponto x1, e que também está aqui no ponto x2, sabendo que as coordenadas do ponto C são 4, 2, e que eles não são colineares. Pois já está te dizendo, você não vai achar zero no determinante não, hein? E está te dando uma outra informação, que a área é igual a 3. A área do triângulo formado por A, B e C é bem parecido com o anterior. Você calcula o determinante, acha x menos 4, coloca aqui dentro. Como a área é 3, então sobre 2 é 3. Multiplicando 2 vezes 3, 6. E aqui eu tenho uma equaçãozinha modular. Olha, se o módulo de x menos 4 está dando 6, é porque isso que está aqui dentro ou é 6 ou é menos 6, porque o módulo de menos 6 também é 6. E aí eu obtenho duas respostas de novo. Tá? A explicação do porquê seria análogo àquele desenho horrível que eu tinha feito anteriormente, mas que você pode fazer caprichado, e perceber, são duas posições que eu posso ter esse ponto aqui para que a área seja igual a 3. Por isso é que eu tenho dois pares de pontos, né? Porque se for o x igual a 10, vai ficar 10, 1 e 10, 2. E se x for menos 2, vai ficar menos 2, 1 e menos 2, 2. Você toma muito cuidado se você for olhar alguma coisa na internet para isso aqui, porque, sinceramente, eu vi muita gente na internet, eu não vou exagerar, 2 pessoas num blog, 2 blogs, em que o cara estava considerando só uma resposta, cara. Ele simplesmente ignorou isso daqui, ele falou, tem que ser positivo, então vai dar só x menos 4 igual a 6, x igual a 10. Muito cuidado com o que se estuda na internet, tá? Quando eu acho interessante, eu coloco um link, quando eu acho que precisa. Eu estava colocando antes de fazer narração, né? Mas você pode pesquisar, tá? Mas na dúvida aí você pergunta, tá? Ok, tem alguém dormindo aí? Hein? Chico, Bárbara? Agora aqui tem os exercícios propostos para você fazer, né? Você já deve ter
ter visto no PowerPoint tradicional, todos são de vestibular, tá? E em seguida você tem as soluções, tá? Não vou narrar as soluções, mas se você tiver alguma dúvida, depois você pode me perguntar aí no próximo chat ou alguma coisa que você quiser, tá?